Olá, meus queridos! Como vocês estão? Por aqui tá tudo certo. Hoje nós vamos tratar de uma temática muito importante e que está muito em voga nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos meses aí, principalmente em razão do ocorrido com o deputado federal Daniel Silveira, as imunidades. O que são imunidades? Imunidades são prerrogativas inerentes à função de parlamentar. São garantias, então, que são destinadas aos parlamentares. Estas imunidades, portanto, visam proteger não a pessoa do deputado, do senador e do vereador, quando for o caso, mas sim a função que ele está exercendo. Em razão disso, elas são irrenunciáveis. O deputado, o senador, o vereador, quando for o caso, não pode renunciar a estas prerrogativas. Primordialmente, dois tipos de imunidade que nós devemos observar: imunidade material e imunidade formal. A imunidade formal se divide em imunidade formal em razão do processo e imunidade formal em razão da prisão. O que é a imunidade material? A imunidade material significa dizer que o deputado federal, o senador, o deputado estadual e o vereador, nos limites da sua circunscrição, não poderão ser responsabilizados civil e penalmente pelas suas palavras, votos e opiniões que proferirem em razão do exercício do respectivo cargo. Ou seja, eles não podem ser responsabilizados na esfera civil, na esfera penal, por exemplo. Não se pode ajuizar uma ação indenizatória contra algum voto, alguma palavra ofensiva de um deputado federal se ele o fez no exercício da respectiva função. Esta é a regra geral. Ou seja, não precisa ser no âmbito do Congresso Nacional. O que deve ser observado é qual função ele estava exercendo naquele momento. Ele estava enquanto deputado quando da realização daquela palestra, ou daquela fala, ou daquelas palavras, ou daquele respectivo voto? Se sim, de acordo com a Constituição, ele estaria aí acobertado pela imunidade material e não poderia ser responsabilizado em nenhuma destas esferas. A imunidade material, ela se aplica aos deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores na circunscrição do respectivo município. Muito se discutiu então aqui a questão do deputado federal Daniel Silveira e existem diversos posicionamentos se ele não estaria ou estaria acobertado quando da divulgação do seu vídeo pela imunidade material, ou seja, se ele poderia de fato ser responsabilizado no âmbito civil ou penal em razão da sua fala. Só uma observação para que vocês reflitam: o STF ele entendeu, já havia entendido em outro momento, inclusive, que quando há incitação ao discurso de ódio, não se aplica a imunidade material. Ou seja, assim como todos os outros direitos previstos na Constituição, a imunidade parlamentar não é absoluta. Ao lado da imunidade material, que está prevista lá no caput do artigo 53, se tem a imunidade formal, que está prevista no artigo 53 também, parágrafo 2º a 5º. A imunidade formal se divide em dois aspectos e ela se aplica apenas a deputados federais, senadores, deputados estaduais, ou seja, vereadores não possuem imunidade formal. A imunidade formal, ela pode ser em razão da prisão, que inclusive também foi discutida essa parte da imunidade quando da prisão do deputado Daniel, e imunidade formal em razão do processo. A imunidade formal em razão da prisão determina que, após a diplomação, cuidem que a diplomação é um ato anterior à posse, que atesta o fim, o término das eleições e que essas ocorreram regularmente, em regra elas ocorrem em novembro. Após a diplomação, o parlamentar apenas poderá ser preso
em flagrante delito por crime inafiançável. Isso é o que determina a Constituição. O STF acrescentou aí mais uma hipótese, que ele também poderia ser preso no caso de sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, em linhas gerais, imunidade formal em razão da prisão significa dizer que, após a diplomação, o parlamentar apenas pode ser preso no caso de prisão em flagrante por crime inafiançável e sentença penal condenatória transitada em julgado. No caso do deputado Daniel Silveira, muito se discutiu sobre haveria aí flagrante e ponto 2, o crime cometido ou que supostamente se cometeu seria inafiançável? Bom, seguindo então, imunidade formal em razão do processo. Anteriormente a esta alteração constitucional, a imunidade formal em razão do processo era a seguinte: o órgão competente para julgar o parlamentar recebia a respectiva inicial, respectiva denúncia, enfim, e para dar andamento ao processo, ele precisava de autorização da respectiva casa, quando o crime tivesse ocorrido após a diplomação. Isso fazia com que se gerasse uma sensação muito grande de impunidade, porque para iniciar o processo a casa precisava impulsionar. Então, se elaborou uma emenda constitucional e se alterou a imunidade formal em razão do processo. Atualmente, para crimes ocorridos após a diplomação, o órgão que irá julgar o parlamentar precisará comunicar a respectiva casa, dando andamento normal ao processo, e esta, se quiser, até o trânsito em julgado, pode suspender o andamento do processo. Significa dizer que se a casa nada fizer, o parlamentar continuará sendo processado, ou seja, o processo continuará correndo normalmente. Para crimes ocorridos após a diplomação. Crimes ocorridos antes da diplomação, sequer há necessidade de comunicação da respectiva casa, porque ela não tem o poder, a prerrogativa aí de suspender o andamento do processo. Então, imunidade, nós temos a imunidade material, a imunidade formal em razão do processo e em razão da prisão. Além disso, um ponto bem importante a ser tratado é a prerrogativa de foro. O que diz o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição? Após a diplomação, os parlamentares federais serão julgados pelo STF. Qual era o entendimento que vigia? Uma vez havendo a diplomação, todos os processos eram remetidos, envolvendo parlamentares federais, eram remetidos ao STF para que lá estes fossem processados e julgados. Porém, o STF mudou de posicionamento a partir da ação penal 937 e passou a entender que somente serão julgados pelo STF aqueles parlamentares que cometerem delitos no exercício da função, ou seja, após a posse, e que tenha correlação com a função exercida. Todos os demais, ou seja, delitos cometidos antes da respectiva posse ou cometidos mesmo após a diplomação, após a posse, que não tenham correlação com o mandato, serão julgados sem a prerrogativa de foro, ou seja, não serão julgados pelo STF. E o STF ainda colocou mais modificou mais um posicionamento aí. Ele passou a entender que, uma vez fim do mandato, os autos devem ser devolvidos, devem ser enviados ao juízo que seria originariamente competente se não existisse a prerrogativa de função, salvo se já tiver ocorrido a instrução e as partes estiverem sido intimadas para apresentar alegações finais. Então aí é um posicionamento, é uma modificação de posicionamento bem importante, porque após a diplomação, antes todos os processos iam para o STF. Agora não mais. Agora, para que o STF seja o juízo competente, é necessário que
o delito tenha sido cometido no exercício da função e em razão desta, ou seja, haja ligação entre o delito cometido e a função de parlamentar. Do contrário, não se fala em prerrogativa de foro. Estas são as observações gerais sobre poder legislativo e passamos depois a analisar no próximo vídeo, então, como são realizados os processos legislativos, ou seja, como são elaboradas as leis. Até mais!